Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao Com Ágape Podcast e hoje estaremos recebendo nada mais, nada menos do que o pastor Robson Mafra, o nosso paizão aqui da Com Ágape, e eu espero que você goste muito desse episódio. Que honra estarmos aqui, né, com o nosso paizão, o nosso pastor, e hoje a gente vai conversar um pouquinho, tudo certo? Tudo certo, prazerzão estar aqui e o pessoal que está acompanhando a gente, independente do horário, né? Dia, tarde, noite, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém. Vamos falar sobre um assunto bem legal, bem interessante na atualidade: igreja nas casas. Eu gosto muito de falar sobre isso, com certeza não é novidade e eu creio que o papo vai render. Vai, com certeza. Então, aqui com a Ágape a gente tem pequenos grupos há um bom tempo. Eu creio que isso está na visão da igreja, certo? Certo, está na visão da igreja, mas a gente precisa ir além. Eu diria que está na visão de Jesus quando pensou a igreja. Sim. Quando você olha para o ministério de Jesus, as palavras mais poderosas não foram ditas para as multidões, mas sim num tempo com uma pessoa, no tempo de estar às vezes dentro de uma casa. Foi assim em João 3,16 com Nicodemos, foi assim ensinamentos poderosos para a irmã de Lázaro, para as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Então Jesus tinha o seu ministério público, digamos, mas estava nas casas ali assim também. Vem a igreja primitiva e o livro de Atos vai nos ensinar de que a igreja se reunia no templo ou até mesmo no pátio do templo, porque cresceu de uma maneira incrível e já não comportava mais o templo, mas também se reunia nas casas para partir o pão, para ter comunhão. Então, muito além de ser uma visão da Com Ágape, de ser uma igreja em pequenos grupos, é uma visão de Jesus, é um desejo de Jesus que a igreja seja de fato uma família, e por isso que a gente acredita na visão que o Mestre Jesus nos passou. Amém. Eu participo de pequenos grupos quase que desde sempre, né? Desde que tenho aqui na Com Ágape. Eu tô em um PG, já participei de alguns, já participei de várias faixas etárias diferentes, já liderei um pequeno grupo, agora tô numa fase transicional aí, mas no último pequeno grupo que eu participei, uma das perguntas que a gente estava refletindo nesse momento de discipulado, e perguntaram, né, qual a importância do PG, na sua rotina, na sua vida. Eu esperava aquelas respostas clichês. Eu esperei, é importante, faz muito bem, momento de comunhão, momento de discipulado. Mas trouxeram a seguinte frase que me marcou muito: eu consigo me abrir aqui, mas eu não consigo me abrir com a minha família. Eu consigo me sentir em casa aqui e não me sinto em casa na minha própria casa. Uau. Entendeu? Então, às vezes nos falta se tocar dessa realidade, né? O quão importante é para as pessoas estarem juntos. É realmente um momento de discipulado, não é um culto. Pastor, tem culto na semana da Com Ágape, durante a semana? Não tem. A gente celebra a Deus, a gente faz um culto a Deus, porque Jesus disse, Gabriela, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali. Então, apesar de não ter aquela estrutura formal que as pessoas estão acompanhando ou acostumadas do culto, nós nos reunimos na casa para comermos juntos o partir do pão. É algo muito poderoso, gostoso. A gente está ali cantando juntos, às vezes tem um violão, às vezes é um próprio celular tocando uma música e a gente acompanhando, às vezes nem o celular, né, entra na parada. O meu PG tinha até o ukulele. Aí já é mais chique, já é outro nível, né? Mas para que se tenha um pequeno grupo, a música faz parte da reunião do pequeno grupo, mas ter músico com certeza não é algo indispensável. Amamos os músicos, reconhecemos o ministério e o talento deles, mas às vezes o pequeno grupo não consegue ter isso, né? Mas o momento de adoração, isso sim é indispensável. Com respeito a pessoa se sentir em casa no encontro do pequeno grupo e não conseguir se sentir em casa na sua própria casa, possivelmente tem a ver com a faixa etária, quando há o conflito das gerações de pais e filhos, que é um grande desafio para todo pai de jovem, adolescente, né? Só quem atravessa essa fase sabe que quais são os desafios. Menos comigo, né, pai? Que eu sou bem tranquilo. Não, os pais, a gente sempre fala daquele jeito, né, das histórias que a gente ouve no gabinete, como é difícil, né? Como é difícil. Não é o que acontece na nossa casa, até porque a gente, já que somos pastores, devemos ser super-heróis, não temos os problemas
como, como uma das pessoas. Alguém avisa. Alguém avisa, alguém avisa. Então, quando eles encontram a tribo deles, a galera da faixa etária deles, eles se sentem com liberdade para falar Sim. dos medos, das dificuldades, da onde a fé não está alcançando, da onde eles estão errando. Porque, infelizmente, a gente como pai, às vezes na preocupação com o futuro, no momento a gente só chama atenção. E no pequeno grupo tem essa irmandade. Sim. Quando você traz para a nossa mesa essa questão de como o adolescente se sente ali, a gente percebe que independente da faixa etária, o pequeno grupo é e sempre precisa ser esse lugar de acolhimento, de se sentir em casa, onde a gente pode realmente falar das nossas dores, das nossas limitações, porque se eu e você nos reunimos e cada um começar a contar os seus sucessos, o risco que a gente corre é daqui a pouco a gente começar a supervalorizar o que a gente alcançou, e se entrarmos nesse assunto dessa forma, não, eu fiz isso, não, eu consegui mais isso aí, não, eu consegui mais, eu não vou me expor às minhas fraquezas, às minhas falhas, onde está doendo, e o encontro terá sido enfraquecido. Quando você fala de que alguém se sente em casa no pequeno grupo, é sinal de que está dando muito certo, porque está se criando uma cultura, um ambiente, uma atmosfera onde as pessoas podem ser elas mesmas. Sim. Na minha opinião, sabe por que o pequeno grupo ele é tão importante para algumas pessoas? Diga. Porque é um ambiente totalmente diferente, você não encontra o ambiente, né? Aquilo que a gente tem nas casas, em outros tipos de relações. Por exemplo, eu vou no pequeno grupo, ali tem uma pergunta e eu abro o meu coração e exponho aquela minha dificuldade ou o meu testemunho. Muitos dos amigos, nossos amigos, não conseguem celebrar as nossas vitórias junto com a gente. Certo. Às vezes eles se comparam, ou às vezes os nossos pais não entendem as nossas vitórias, não sei. No pequeno grupo não é isso, tu chega ali e naquele ambiente ali não se tem muitas vezes amizades de anos, não, é tudo construído a partir daquele ambiente. Então todo mundo começou, pelo menos no meu PG, a gente começou meio que do zero, então não tem comparação. Eu não me comparo com ela conta o testemunho dela, coisas que eu já vi. E você celebra com ela. Coisas que eu nunca possa ver, que não seja minha realidade, mas a gente tá ali sem máscara, a gente celebra junto. Uma dificuldade, um pecado, algo assim, não tem isso, não tem uma rivalidade, não, é uma irmandade realmente, é um cenário diferente o pequeno grupo, né? Eu enxergo desse jeito. Eu imagino que o propósito de Deus, né, através de gerar esse entendimento já na igreja primitiva lá, fosse para essa construção de família realmente. Porque o que nós tínhamos há gerações atrás, a minha geração participou muito disso, se perdeu muito agora, principalmente com a vinda da pandemia. Eu tenho lembrança de 6 anos de idade, meus pais sempre iam na casa de um casal de irmãos, na cidade em que a gente morava. E uma mesa era colocada, às vezes a gente mesmo levava alguma coisa, isso era depois de um culto ou um sábado à tarde, vamos lá nos nossos amigos lá tomar um café. Uhum. O problema é que quando se ia orar para dar graças ao pão, aquilo virava uma celebração, virava um culto. E eles amavam porque vinha uma graça de Deus, Salmo 133 vai falar sobre isso, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E começa num processo, o salmista descrever lá, de que uma graça de Deus vem fluindo e vem descendo sobre todos. E eu vi isso acontecer ao redor da mesa, vamos dar graça. E começa a orar, de repente um começa a orar em línguas, outro glorificar a Deus. Está ali uma mesa linda, posta, mas as pessoas estão envolvidas numa graça. Quando eu tinha 6 anos para 7, a idade do teu irmão, do Rafael, um dia eu criei uma estratégia, eu não me lembro se eu pensei nisso de forma antecipada ou se foi simplesmente que aconteceu no momento por impulso. Mas está todo mundo animado, empolgado ali naquela glorificação toda ali, eu com fome e olhando aqueles pães, aqueles bolos, tudo ali, e eu dei um amém com toda a força dos meus pulmões, entendeu? Amém! Primeira vez deu super certo, eles acharam graça, pararam a oração, nós tomamos café. A segunda eu acho melhor não contar parte da história.
Mas Um puxão de orelha. né? O beliscãozinho por debaixo da mesa não funcionou a segunda vez. Mas aquilo que era natural para a geração dos meus pais, o estar um na casa do outro e desenvolver essa comunhão, hoje precisa ser intencional. E a igreja que já fazia isso lá atrás, eu não sei se era de uma forma tão organizada, com um líder, um facilitador, o dia certo para a reunião, mas eles estavam nessa comunhão, eles estavam ao redor dessa mesa, eles se sentiam família, eles se sentiam livres para abrir o coração. E nós estamos construindo, né, essa cultura da mesa, da comunhão, do estar juntos. Pastor Rick Warren diz o seguinte: o pequeno grupo é um lugar de celebrar e ser celebrado, amar e ser amado, cuidar e ser cuidado. As pessoas vêm à celebração, no domingo, né, passam aqui mais de 400 pessoas, eu e a Giane muitas vezes estamos ali na porta, abraçando as pessoas, cumprimentando, mas já não conseguimos abraçar e cumprimentar todas. Imagine... lembrar o nome, perguntar como tá. Ou indo além. Como é que você está? E parar para ouvir. Né? E parar para ouvir. Não dá. Mas estamos nós aqui em 6, 8, 10. Né? Pequeno grupo até 12. Aí já começa a ficar 14, já começa a ficar um pouco mais difícil, né? E está na hora de multiplicar realmente. Mas está ali 6, 8 pessoas e você traz a mesa, traz a reunião, uma necessidade sua. O líder na hora larga ali o seu roteirinho que ele tem, que a gente prepara para ajudá-lo, e foca em você. E de repente você é uma mulher, ele já pede: irmã fulana, conseguiria abraçar a Gabriela aqui? E vamos orar por ela? Isso é incrível, isso gera uma comunhão, isso gera uma vida, isso é algo poderoso, não tem preço. A celebração de domingo pode ser fantástica, pode ser muito bem organizada, Deus pode ter aberto os céus, mas esse contato, esse cuidado pessoal, a gente só consegue fazer no pequeno grupo, e é por isso que a gente teve a coragem de limpar a nossa agenda de segunda a sexta-feira. Com raríssimas exceções, uma terça-feira a gente tem alguma coisa, uma vez por mês um encontro de mulheres. A sexta profética, um encontro de mulheres na segunda. Mas quartas e quintas são normalmente voltadas apenas para os pequenos grupos. Para os pequenos grupos. Porque como pastor eu sei que é impossível eu cuidar de todos, prestar atenção em todos. Por isso, dentro da nossa estrutura quanto família de fé, eu me foquei em ser o pastor de ensino e o pastor dos líderes, principalmente de ministérios. E a partir dali, nós começamos então a desenvolver esse cuidado pessoal através dos pequenos grupos. Pequeno grupo é isso, eu sempre falo, a comunhão é discipulado e você não deveria de jeito, maneira nenhuma, ficar de fora. Se na igreja que você frequenta, né, se não é a Conag, que não sabemos onde você pode estar nos ouvindo e frequente outra família de fé. Tente buscar por isso, né? Grupos de conhecimento, células, não sei, tem igrejas que trabalham de maneira diferente. Mas só o fato de você ter esse momento de comunhão, alguém que tem o seu contato ali, ciclano de tal, por que não veio hoje? Às vezes você não foi por preguiça, mas às vezes você não foi por causa que você está passando por uma dificuldade muito grande, e daí ali você tem a oportunidade de expor, de abrir o seu coração, e assim na celebração também. Às vezes você fica sem vir a celebração por uma super dificuldade, mas até chegar no ouvido de alguém que possa te ajudar, sim, é um caminho muito longo, às vezes o problema se resolve e você não teve um auxílio. Então o meu conselho é, faça parte de um pequeno grupo, né? Para as pessoas de outra família de fé, eu diria assim que cada chefe de família tem um entendimento como construir a sua família. Sim. Cada pastor de uma igreja recebe de Deus uma visão. Então, o que às vezes acaba nem sendo tão saudável é a pessoa que o pastor dela, por exemplo, está preparado quarta-feira para trazer uma palavra de ensino, porque ele entendeu que ter a celebração no meio da semana é o ideal. Essa pessoa, a gente diria, não venha no pequeno grupo, porque o seu pastor está lhe esperando e preparou algo para você. Agora, os nossos aqui, a nossa forma de família de funcionar é através dos pequenos grupos. Sim. E eu parei para pensar recentemente agora, o que leva alguém a não participar de um pequeno grupo?
A nossa igreja não está toda em pequenos grupos, a gente respeita cada pessoa, não é uma obrigação ir para o pequeno grupo, é um convite, é um entendimento que é a nossa forma de ser igreja. Mas eu parei para pensar o que levaria alguém a não ir para o pequeno grupo. Eu vou dar uma provocada em você. O que você acha que leva alguém de uma forma positiva, né? De uma forma, não criticando a pessoa, mas assim, o que levaria alguém a não participar de um pequeno grupo? Ser malandro, ser... Eu fiz toda a construção para não incorrer esse erro, né? Desculpa. Não, foi uma brincadeira. De maneira positiva... De maneira positiva, ela é ir ao pequeno grupo, mas não sendo tão ácido, tão entendi, crítico, vamos dizer assim. Talvez pessoas ainda com algumas sequelas da pandemia, que estão com medo de se envolver. Ainda estão com aquele medo do convívio. Isso. Acham que o ambiente não vai ser legal, ou então de que vai ser assim, se você vai uma vez, você vai ser obrigado a ir sempre. O líder vai ficar ali enchendo seu saco, meu Deus, não vou nem a primeira vez, porque senão vai me mandar muitas mensagens, não estou a fim de assumir um compromisso, né? Tem muitas pessoas que fogem de compromisso, né? Passamos tanto tempo dentro de casa, com pouquíssimos, raríssimos compromissos, então tem pessoas que ainda estão nessa fase de adaptação. Então eu acredito que é isso mesmo, essa vontade de, às vezes, né, ficar um pouco mais no comodismo, sem compromisso. Acho que é isso. Certo. Não, eu concordo com você. Eu fiz, vamos dizer assim, um parecer mais pastoral, mais técnico, digamos. Né? Eu me peguei pensando no seguinte: alguém que não deseja, ou que não procura, ou que não prioriza, porque a gente sabe que a agenda de todo mundo é muito complicado. Sim. Né? A agenda é corrida para todo mundo, a gente vê hoje é quarta-feira, quinta, sexta, mais um final de semana, mas a gente acabou de vir agora da celebração de 17 anos, e domingo já temos outra e a vida que segue. Né? Então a agenda é difícil para todo mundo, é difícil ter alguém que tenha tempo sobrando. Sim. A questão é prioridade. Mas por que então que alguém não prioriza o pequeno grupo? Eu vou colocar 2 motivos aqui rapidinho. Um primeiro deles é achar que o pequeno grupo não tenha nada para contribuir com o crescimento com a vida deles. Eu já conheço a Bíblia, já tenho tanto tempo de fé. Algo raso, vai ser como se fosse algo raso e não fosse acrescentar muito. O pequeno grupo para mim não vai mudar a minha vida. Como Entendi. já tenho algumas noites outros compromissos, eu vou na academia, meu filho tem natação, sei lá o quê, um dia tem um ferino, e é verdade, a vida é ao vivo, dinâmica, todo mundo tem faculdade tal e tal dia, né? No seu caso, já tenho faculdade no começo de semana, mais um dia. Não, o pequeno grupo tem pouco a acrescentar para mim. Sim. Que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa, às vezes, com 10 anos de fé, 15 anos de fé ou até mais, de fato, com uma grande experiência. Bagagem, né? Com uma grande bagagem. Pessoas que já leram a Bíblia diversas vezes, alguns já fizeram cursos teológicos, já lideraram. Então, em tese, o pequeno grupo pouco acrescentaria para ela. O que ela se esqueceu é o outro lado. Se o pequeno grupo pouco acrescenta para você, significa que você acrescenta muito para o pequeno grupo. Certo? Então, todos nós deveríamos ir para o tempo de comunhão, de vida em comum na igreja, chamado de pequeno grupo aqui na Coágape, de célula, de grupo de crescimento, de grupo de convívio, depende, cada família de fé tem o seu nome. Se eu não estou indo para aprender, porque realmente o papo ali, eu estou com bastante gente que é nova na fé, tá? Então eu não estou aprendendo. Se eu não estou aprendendo é porque Deus está me chamando ali para contribuir. E a Bíblia tem mais de 60 mandamentos de mutualidade, de uns para com os outros. Levai as cargas um dos outros. Pergunta, a gente consegue fazer isso na grande celebração? Dificilmente, né? Demonstrar amor um pelos outros. Bem, dá para sair, pagar o lanche para o irmão, legal. Mas naquele dia a dia, me importar com você... é mais difícil. Então, eu queria que você, dessa família de fé, ou se a sua igreja também tem pequeno grupo, célula, e você não está indo, você parasse para pensar sobre isso, tá? Poxa, eu não fui porque eu achei que era muito simples, as perguntas do pessoal, cada um dizia uma coisa, achei que não estava acrescentando nada à minha jornada de fé. Se você está pensando assim, é porque você foi chamado para contribuir. É verdade, tem um líder, tem um facilitador, mas uma pergunta é colocada na mesa e cada um traz a sua contribuição para ali. E eu já fui tão edificado, vai muito da nossa humildade, né? Também acho.
dizer assim, é verdade, é simples lá, só tem gente, vamos dizer assim, no nível espiritual, no nível da jornada de fé, abaixo do meu, atrás de mim, porque chegaram agora, mas às vezes um testemunho deles, algo simples que conseguiram em Deus, algo que aprenderam com Deus, te toca tão profundamente. Uma visitação do Espírito Santo, que aconteceu no último PG. Eu me encontro um pouco assim, porque eu cresci na igreja e estou num PG de meninas que se batizaram agora, e eu já me batizei de 13, 14 anos. Sim, eu estava em um PG onde as meninas são mais novas que eu, maioria delas não foram criadas na igreja, só que assim, elas estão no primeiro amor, então isso já nos traz a memória do nosso primeiro amor também, primeiro ponto. O segundo ponto é igual você falou, eu pensava que eu não podia acrescentar na vida de ninguém, mas de repente eu recebi uma mensagem, Gabi, obrigado por isso, tu me ajudou nisso, me ensinou, mas eu poder ensinar alguém, mas eu sou tão nova, mas eu concluí já a escola, então eu ajudo elas. Teve uma que até brincou, eu sempre orava pedindo a Deus por sabedoria e auxílio nas tarefas escolares. Daí uma menina começou a testemunhar porque ela tá tendo mais facilidade. Nossa, algo tão simples, mas eu consegui ajudar ela, né? O Espírito Santo, através de mim, me trouxe esse start, assim, vou orar por todas elas, por sabedoria na escola, porque é uma fase difícil, complicada. E às vezes para algumas delas gera um grande medo realmente, né? Sim, então eu tive muito medo na época de escola, mas passei por isso. Não posso ajudar ninguém em algo. Eu passei por isso já, então nessa área que eu consegui vencer, vou ajudar quem ainda tá vencendo. Então até, eu sou nova, não tenho muita bagagem, vamos dizer assim, eu consegui ver que o pequeno grupo eu consegui ajudar outras pessoas no PG também, entendeu? Tem algumas histórias fantásticas que você vai vendo da trajetória das pessoas, né? De orações simples, às vezes você testemunha algo e a pessoa vai lá e replica, faz igual, né? Então eu citei até dia desses na celebração, na última série que a gente fez, que não existe ninguém tão pobre, tão incapaz, tão desinformado, tão assim, num estágio tão inicial na jornada de fé, que não possa ajudar os outros. Nem existe alguém que seja tão avançado, tão expert, Sim, que não precise de ajuda. Deus nos fez para gerar essa dependência. Tem uma história contada de que alguém chegou no céu e viu uma linda mesa com muita comida. Muita comida. Só tinha um detalhe, Gabi. Os talheres para comer. A gente está acostumado, né? Sim. Talheres ali de 12, não sei quantos, 15 centímetros, você mesmo pega e você vai comendo. O talher lá era algo de mais ou menos 2 metros. Então, por mais que você se equilibrasse, tentasse, você não conseguia trazer sobre a sua boca. E as pessoas ali passando fome diante de uma grande abundância. Até que alguém teve a sabedoria, teve a sagacidade, a inspiração de Deus de pegar a comida então com aquela colher e levar na boca do próximo. E quando o próximo foi alimentado, então ele repete esse gesto e alimenta a pessoa que alimentou de volta. E esse processo começa a ser replicado, repetido por todos ali, e de repente todos estavam servindo e todos foram alimentados. Eu tenho convicção espiritual de que Deus nunca dará tudo para uma pessoa. Ela se engrandeceria, seria individualista, seria independente, mas Deus compartilha um pouco com você, um pouco comigo, um pouco com o outro, um pouco com você. E daí que vem que o melhor de tudo somos nós, juntos nós em comunhão. Por isso é nós acreditarmos tanto no poder da comunhão, tanto no pequeno grupo, nessa força de uma igreja em movimento. Sim. Né? Chega 9h30, 15 para as 10, começam a chegar as fotos no nosso grupo de liderança dos pequenos grupos. Meu coração vibra. Eu já saí de pequenos grupos e gravei áudio chorando para colocar no grupo dos líderes do que Deus tinha feito naquela reunião. Porque tem um outro detalhe. É quem está com você dentro da sala. Quem está com você no ambiente. Se Jesus estiver presente, ele prometeu, 2 ou 3 eu vou estar junto. Então aqui ele já está. Já está com a gente. Tudo muda. Jesus entra na casa de Jairo, um ambiente de morte. A presença de Jesus torna um ambiente de celebração. Jesus entra na casa de Lázaro, um ambiente de morte.
A presença de Jesus gera um ambiente de vida. Jesus entra na casa de Pedro. A sogra de Pedro está doente, tristeza ali. Se o Pedro, não sei, mas a esposa do Pedro com certeza não estava legal, né? Mas quando Jesus entra, aquela mulher curada e começa a servir eles. Quando um pequeno grupo se reúne, sob a bênção de uma família espiritual, sobre a liderança de um pastor dedicado, que são os nossos líderes de pequenos grupos, momento de comunhão, momento de adoração, o céu é atraído sobre aquele lugar e grandes milagres acontecem pela presença de Deus. Amém. Amém. Se eu pudesse resumir o nosso podcast, não há ninguém tão inexperiente que não possa ajudar, e nem alguém tão bom que não precise de ajuda. Há muito poder na comunhão para transformar as nossas vidas. Então, participe de um pequeno grupo, porque é incrível. Se você não participa, eu tenho certeza que você não vai se arrepender ao participar. E se você já participa, comente com seus irmãos como é bom e como faz diferença na sua vida. É isso? É isso, quem sabe seja o primeiro dessa série que a gente está fazendo aí. Mas nós vamos estar mais vezes aqui trocando uma ideia. Bom demais estar conversando contigo, vendo essa clareza da missão que Deus tem nos trazido enquanto família mesmo, né? E bora lá. Há uma cidade para ser conquistada, todos são convidados a participar sim da celebração da Coáguia para os domingos 10 e 20 horas, mas mais ainda a estar em comunhão num pequeno grupo. É isso aí, para encerrar, gente, estou com a camiseta da Hope, Vista a Sua Fé, tem aqui na nossa celebração, sigam eles no Instagram e nos mande uma mensagem no 3248-3406, que nós vamos te encaminhar para o melhor PG para você, é isso? É isso, estamos em Itajaí, Santa Catarina, nosso DDD é 47, Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus, desfrute Deus e até o próximo podcast. Toca aí.